Oi pessoal, hoje vamos recapitular uma história chamada Muito Depois do Fim. Por favor, curtam o vídeo e se inscrevam no canal, isso nos ajuda muito. Aproveitem! Helena Taylor, filha do Duque Taylor, famoso por sua riqueza, estava destinada a ser a vilã em um romance de fantasia. Ela amava seu noivo, o príncipe herdeiro Ryan, que não a amava de volta e a deixou para se casar com uma plebeia chamada Estelle. Após ter o coração partido, ela seria a vilã que tentaria impedir o casamento deles, mas isso não aconteceu. Em vez disso, ela desmaiou depois de ouvir sobre o rompimento, e quando acordou, havia um funcionário público coreano comum que possuía seu corpo. Ele havia lido o romance e decidido não interferir na história de amor dos dois personagens principais. Após o casamento deles, ele decidiu viver sua vida ao máximo e namorar muitos caras. Após alguns anos, ela começou uma nova profissão ao abrir seu consultório de aconselhamento amoroso, que estava atraindo cada vez mais clientes a cada dia. No entanto, um dia, um convidado inesperado apareceu. Era a mãe do Duque Hugh Godwin, que veio para buscar aconselhamento para seu filho. Helena se lembrou dele como o segundo protagonista do romance, que tinha uma personalidade calorosa e doce, ao contrário do protagonista principal, Ryan. A mãe de Hugh está aqui para pedir a Helena que encontre uma noiva para seu filho, cuja personalidade mudou. Helena concorda em fazê-lo apenas por causa da grande quantia de dinheiro que está recebendo. Ela visita a casa dos convidados e descobre que Hugh é um homem desleixado que ela confundiu com um mercenário e que não parece nem um pouco nobre. Ao contrário da expressão gentil que ele sempre tinha no romance, ele agora parecia muito mais áspero, além de sua altura, olhos azuis e cabelos castanhos, não havia nada que o lembrasse do livro. Mais do que tudo, ele estava musculoso, o que não era um padrão de beleza para homens nesse mundo. A mãe de Hugh convida Helena para almoçar, e ela percebe que ele perdeu suas maneiras à mesa e estava se dedicando apenas ao treinamento. Vendo que se trata de um cliente difícil, ela tenta recusar a mãe de Hugh, mas ela a força a obedecê-la novamente usando o poder do dinheiro. Então, ela se aproxima de Hugh enquanto ele treina, e ele se recusa a falar com ela, já que está ocupado. No dia seguinte, Helena decide se juntar a ele no treinamento como desculpa para conhecê-lo melhor, e como ele não lhe dá atenção, ela usa a técnica errada para levantar halteres. Como um viciado em academia, ele corre imediatamente para corrigi-la. Agora que ela tem sua atenção, ela o examina adequadamente, pensando que, se ele raspasse a barba e diminuísse o exercício para ficar um pouco mais magro, ficaria tão bonito quanto o protagonista masculino. Enquanto ela olha para seu peito musculoso, Hugh fica inseguro e diz que sabe que Helena está lá como uma candidata para se casar com ele, mas que não quer fazer isso. Ela explica que não gosta de homens que parecem ursos de qualquer maneira e que está lá para dar conselhos de amor. Hugh diz que sua profissão é inútil e começa a se afastar, mas Helena lembra a ele de seus 3 encontros às cegas mal-sucedidos e como ele se sentiu envergonhado e desconfortável em cada um deles. Cada lembrança o machuca. Ele tenta argumentar que foi apenas azar, mas Helena acredita que foi claramente por causa de suas próprias deficiências. Helena começa a questionar Hugh sobre sua vida amorosa e se ele já saiu com alguma garota. Ele só se lembra do tempo em que costumava conversar em particular com Estelle, mas isso não conta como um encontro para ele. Helena então lhe diz que ele realmente precisa de sua ajuda e que ela vai garantir que ele deixe sua vida de solteirão para trás. Os amigos de Hugh riem dele, e ele fica constrangido, pedindo que ela deixe sua área de treinamento se não quiser treinar. Enquanto ela sai, ele pensa sobre o tempo em que a acompanhou quando ela desmaiou após seu rompimento. Naquele momento, ele percebeu que ela realmente amava Ryan, assim como ele amava Estelle, e isso fez sentir compaixão por ela. No entanto, quando a viu namorando outros nobres, ele pensou que ela havia esquecido seu amor passado e estava procurando novos parceiros, o que o fez não confiar em seus conselhos. Como Hugh não está ouvindo, Helena decide mudar sua estratégia e se aproxima de seus 2 subordinados e amigos de confiança, Marty e Robert, oferecendo conselhos para suas vidas amorosas. Graças aos conselhos dela, ambos ganham mais confiança para se aproximar das garotas de quem gostam. Eles também se abrem com Helena. Ela aprende com eles que Hugh foi o comandante mais jovem dos cavaleiros no reino, uma conquista notável que ele alcançou apenas por seu trabalho árduo. Marty e Robert respeitam muito o comandante, mas estão preocupados que ele não seja mais popular devido à sua personalidade. Helena usa essa informação para obter mais informações sobre como se aproximar de Hugh, que ela tenta em sua próxima reunião com ele. Ela começa lamentando a possibilidade de ser expulsa do prédio onde fica seu consultório e, em seguida, pede a Hugh que coopere com ela apenas por um mês.
Ele entra em pânico ao vê-la preocupada e chorando, e concorda em cooperar com ela por um mês. No entanto, ele se recusa a raspar a barba ou reduzir sua musculatura. Helena decide adotar uma abordagem mais rígida. Ela pede ao mordomo uma corda, amarra Rio a uma cadeira enquanto ele dorme e o faz raspar sob ameaça de que, se ele se mover muito, poderá perder suas sobrancelhas também. Enquanto ela o barbeia, ela fica muito próxima dele, e Rio começa a se sentir estranhamente nervoso. Após a remoção da barba, Helena nota uma cicatriz de batalha em seu rosto, provavelmente a razão pela qual ele cultivou a barba. Sua mãe fica impressionada ao vê-lo bem barbeado e dá a Helena uma quantia considerável de dinheiro para comprar roupas novas para Rio. Helena o leva a uma loja de roupas que costuma frequentar, mas mesmo o maior tamanho será apertado para ele. Ela decide pedi-los mesmo assim. Rio pede que ela escolha as roupas, mas Helena o incentiva a experimentá-las. Ele fica constrangido e pensa em como ela pode ser tão direta e franca. No entanto, quando ele experimenta as roupas, é um desastre total, já que seu corpo é muito maior do que as roupas. Helena decide que ele precisa de roupas feitas sob medida. Esse é um processo bastante complicado para Rio, mas Helena consegue acalmá-lo levando-o a uma loja de armas. Enquanto ela vai comprar alguns perfumes, Rio compra uma espada cara e pensa em comprar uma adaga com safira amarela para dar de presente a Helena. No entanto, ele não está certo se deve fazer isso e apenas faz uma reserva. Quando eles saem do mercado, eles discutem no caminho até uma loja de sapatos administrada por uma amiga dela. Vendo Helena sendo tão direta com a amiga, Rio começa a se perguntar como ela pode ser tão aberta quando ele ouviu que ela era uma típica dama aristocrática mimada. Sua imagem é exatamente o oposto dos rumores que ele ouviu sobre ela, então ele decide ser mais vigilante perto dela. As compras de roupas estão terminadas, e Helena planeja explicar o resto das coisas para Rio durante o jantar. No entanto, em seu restaurante favorito, um novo garçom se recusa a atendê-la, dizendo que só servem nobres, e ela não aparenta ser uma. Helena fica furiosa e decide mostrar ao garçom quem ela realmente é. Rio pede que ela não use violência, em vez disso, ela usa seu status como cavaleiro que arrisca a vida para salvar o país para encurralar o garçom, que chama o gerente. Ao perceber quem ela é, eles oferecem a ela uma refeição gratuita. Ela sorri para Rio, perguntando se sua abordagem foi gentil o suficiente, e ele não esperava que ela fosse tão gentil com ele. À mesa, ela lhe diz que ele deve praticar suas maneiras à mesa e aprender como iniciar uma conversa. Rio fica surpreso com essa demanda, e a única maneira que ele encontra para quebrar o gelo é mencionar algum assunto militar sério, o que Helena rejeita imediatamente, apesar de saber muito sobre o assunto. Ela lhe diz que não se pode trazer tópicos sérios no início de uma conversa durante um encontro, e ele não tem ideia de quais alternativas sugerir. Foi um momento difícil para ele. Quando eles voltam para a mansão, ele descobre que Helena tem enjoo de movimento severo quando viaja de carruagem, então ela tem que andar o caminho todo. Ela está cansada, e ele sugere carregá-la para casa sem esperar por sua permissão, mas ela o repreende, dizendo que ele deveria ser mais considerado com a outra pessoa, especialmente as mulheres. Ele aprende a lição e pede permissão desta vez. Ela fica nas costas dele enquanto ele a carrega, mas isso é o mais próximo que Rio já esteve de uma garota, e ele fica vermelho só com o pequeno contato corporal que tiveram. Ele a deixa em seu quarto o mais rápido que pode, mas não consegue tirar da cabeça o momento em que ela sussurrou seu nome em seu ouvido. Para se distrair, ele treina o mais duro que pode. Helena vai ao campo de treinamento e diz a ele para começar a se exercitar levemente a partir de hoje. Ele não consegue olhar nos olhos dela enquanto ela explica os benefícios do alongamento e do aumento da flexibilidade. Ela consegue convencê-lo, assim como a seus dois subordinados, todos os quais acham que os exercícios de flexibilidade são muito mais difíceis do que sua rotina normal. Rio não quer ficar apenas recebendo instruções, então ele provoca Helena para se juntar a ele em seu tipo de exercícios. E então, começa a rivalidade entre eles, empurrando um ao outro além de seus limites. Eles começam a brigar durante o treinamento, e Marty e Robert se divertem assistindo a isso. Como punição, eles recebem um castigo adicional. No dia seguinte, Helena dá a Rio alguns livros para ler e revisar até o final da semana. Todos são romances melosos que não combinam com o gosto dele, mas ele fica absorvido pelo livro rapidamente e fica sério ao perceber que todos os personagens estão fazendo coisas estúpidas e não resolvendo o problema apenas confessando. Ele expressa sua insatisfação para Helena, que diz que isso foi feito para que as pessoas pudessem se relacionar com os mal-entendidos e erros. Rio diz que não tem experiência com isso,
e ela menciona que todos sabem que ele estava apaixonado por Stella e devastado após ela escolher Ryan. Isso deixa Ryu atordoado, e ele foge, dizendo que nunca deixará seu coração ser afetado por emoções como no passado. Helena o persegue e, finalmente, joga um livro em sua cabeça. Ele fica machucado, e ela beija o machucado para acalmá-lo, mas ele está muito tímido e nervoso para reagir calmamente. Ela consegue acalmá-lo, e eles começam a conversar sobre se ele realmente quer casar ou não. Ryu não diz a ela que quer se casar, mas tem medo do amor e de que seu coração seja partido novamente, e é por isso que estava com ciúmes de Helena, que seguiu em frente com sua vida e aproveitou a juventude depois de terminar com Ryan. Helena também percebe que, como Ryu era uma pessoa de coração mole, ele deve ter sido realmente traumatizado pelo casamento de Stella e Ryan, e é por isso que ele mudou. Ela então lhe diz que ele está melhorando aos poucos e que, como todas as mulheres de sua idade que ele conhece já estão casadas, ele deveria praticar sair em encontros com ela, mas ela o avisa para não se interessar por ela, pois é sua política não namorar clientes. Ele responde que não está interessado nela, pois treinou com ele e agora é como um irmão de armas. O treinamento de Helena continua, e ela instrui Ryu a encarar um encontro como um compromisso regular, a menos que ele tenha uma grande queda pela sua acompanhante. Ela o aconselha a se preparar para o dia seguinte, pois suas roupas chegaram e eles vão experimentar tudo. Ryu fica bem de terno, e ela o elogia, pensando que ele seria muito mais popular no círculo social se tivesse um pouco mais de motivação. Ela decide pegar os sapatos dele na loja de sapatos, e ele se voluntaria para acompanhá-la. Helena nota que ele está rapidamente aprendendo boas maneiras. Na loja de sapatos, o dono da loja pergunta a Helena se era um encontro, e ela responde que ele era apenas um cliente que provavelmente não estaria interessado em garotas como ela. Enquanto isso, Ryu trouxe a adaga que planejava dar a ela, mas estava muito nervoso para entregá-la, então decide escondê-la e entregá-la no dia da despedida, como forma de agradecimento. Depois, eles voltam para a mansão. Ele percebe que precisa prestar atenção também à sua pele áspera. O dia do primeiro encontro de treinamento chega, e eles vão ao maior jardim no templo, que está sempre cheio de jovens nobres se cortejando. No entanto, hoje estava chovendo, então Helena e Ryu estão sozinhos. Ryu sugere que, já que chegaram tão longe, deveriam dar uma olhada no local. Ela o leva para dar uma volta no jardim. Ao chegarem à fonte, Ryu revela que gosta muito de patos, o que faz Helena rir sinceramente. Ela descobre que é por causa de uma história em quadrinhos chamada Capitão Pato que ele leu quando era pequeno. Eles criam um vínculo com o assunto, e Helena o elogia por estar no caminho certo. Ryu tenta sua sorte e faz outras perguntas, mas acaba se embaraçando por sua falta de conhecimento, o que faz Helena achá-lo um pouco fofo. Depois disso, ela o leva a um jardim de flores e lhe fala sobre o significado dos números na linguagem das flores. Ryu descobre que Helena gosta de flores amarelas que combinam com a cor de seus olhos. Ele diz que os olhos dela também parecem flores, e o clima rapidamente fica um pouco desconfortável. Os próximos encontros de treinamento seguem da mesma maneira, e a principal descoberta dos encontros é que ambos acham a sociedade aristocrática entediante. Eles se entendem nesse aspecto, e estão tão ocupados conhecendo um ao outro que nem percebem o tempo passar, e a noite chega antes do que esperavam. Ryu está cada vez mais atraído por Helena, a quem ele acha bastante charmosa e compreensiva. No dia seguinte, eles planejam ir ao teatro, e Ryu preparou uma carruagem especialmente para Helena, para que ela não sofra muito com o enjoo de movimento. Ele está começando a se preocupar muito com ela, e ela sente que isso não é mais como aconselhamento, mas um encontro de verdade. Ela fica envergonhada e corre à frente dele, mas depois decide esquecer isso enquanto assiste a uma apresentação incrível no teatro mais famoso do reino. Ela está muito animada com o espetáculo, mas Ryu não consegue tirar os olhos dela e se pergunta por que de repente tem esses sentimentos por ela. No final do ato 1, Helena belisca suas bochechas e diz a ele para prestar mais atenção na apresentação, e ele consegue responder as perguntas dela de forma decente. Ele a elogia e a compara à protagonista da peça que estão assistindo, pois ela também é forte e independente. Helena só consegue pensar nisso pelo resto da peça e percebe que ultimamente tem se sentido vazia e fraca. Ela se pergunta se conseguirá casar Ryu com uma boa garota com sucesso, ainda será capaz de ficar perto dele, ou, como os outros homens com quem ela saiu e que a ignoraram depois do casamento, ele também ficará longe dela. Ela decide ignorar esses sentimentos complicados, e, quando o espetáculo finalmente termina, a festa real chega. Helena tenta levar Ryu pela saída dos fundos, mas Stella o chama, e eles têm que parar.
Eles trocam cumprimentos e as pessoas ficam especialmente tensas ao ver Helena e o rei, que já foi seu noivo. Ele ainda é frio com ela e pergunta por que ela está ali, e Ryu explica que ela estava aqui para ensiná-lo sobre encontros. Apesar das preocupações de Ryan, Estelle convida o casal a viajar com eles a caminho de casa, e agora Helena está nervosa enquanto a rainha a arrasta. No carruagem, apenas Estelle está alegre, enquanto os outros estão em um clima desconfortável e sombrio. Helena lembra dela como uma garota irritantemente alegre no romance, amada por muitos homens. Eles conversam sobre como Ryu era um cliente aprendendo a namorar com a ajuda de Helena, e Estelle fica curiosa se ela também oferece aconselhamento para casais. Helena, por sua vez, fica curiosa se tudo estava bem entre Estelle e Ryan, e ela pensa que talvez, porque não se tornou uma vilã e não ofereceu obstáculos ao amor deles, eles não passaram pelo desenvolvimento de personagem necessário. Além disso, Ryan havia mentido para Estelle sobre seu noivado com Helena sendo apenas um assunto político, escondendo o fato de que ela realmente estava apaixonada por ele. As conversas sem sentido continuam, e Helena começa a sentir enjoo de movimento. Ryu intervém e pede para parar a carruagem, alegando que ele é quem está sofrendo de enjoo. Eles descem da carruagem, e Helena finalmente fica aliviada por não precisar mais sentar na frente de seu ex e de sua esposa absurdamente alegre. Agora, enquanto caminham para a mansão, ambos desejam perguntar ao outro sobre seus sentimentos ao encontrar as pessoas que costumavam amar. Embora ambos hesitem em perguntar, Helena toma coragem e pergunta primeiro. Ryu acha que Estelle ainda é a mesma, mas agora ele acha que Helena é muito mais bonita do que ela. No entanto, ele perde a confiança e se atrapalha, dizendo apenas que a lua estava bonita naquela noite. Helena quer caminhar lentamente, pois seus pés estão cansados, e ele de repente se sente e a incentiva a subir em suas costas. Ele imediatamente se arrepende de sua ansiedade ao sentir o corpo dela contra o dele. Ela nota que as orelhas dele estão ficando vermelhas e percebe que ele estava tímido por causa de seus seios tocando nele. Ela usa isso para provocá-lo e ver sua reação inocente. Eles chegam em casa, e depois de um flerte distraído, Ryu está muito nervoso com o que acabou de fazer. Sua mãe o chama porque ouviu rumores de que ele está ficando muito próximo de Helena e o adverte a ser cuidadoso em relação a muitas condições ao escolher uma esposa. Ryu entende que sua mãe queria que ele optasse por um casamento político arranjado e fica furioso, argumentando que o casamento deve ser baseado em emoções e não em algum cálculo. Ele sai furioso depois de se recusar a obedecê-la, pensando sobre como o casamento de seus pais não era caloroso o suficiente, mas, à medida que crescia, percebia que sua mãe havia se casado com seu pai porque sua família não estava indo bem financeiramente e ele precisava de um herdeiro. Ele pensou que sua mãe entenderia e não o forçaria a um casamento baseado em necessidades, além de estar sendo influenciada pelos rumores sobre Helena sendo uma mulher libertina. Inicialmente, ele também pensou o mesmo, mas depois de descobrir o quanto ela era gentil e inteligente, ele acha que os rumores foram claramente exagerados. E então ele se pergunta por que está tão envergonhado. Mesmo que não esteja claro se aceitará seus sentimentos. Ele deseja que Helena realmente goste dele e não o veja apenas como um parceiro casual, mas ele não tem confiança para se aproximar dela ainda. Portanto, ele vai até a criada de Helena, Didi, para aprender a consertar um dos lenços de mão dela que ele rasgou. Ele inventa muitas desculpas, mas ela já conhece a situação e começa a torcer para que algo aconteça entre os dois. Didi ensina Ryu como costurar e acha que, ao contrário de outros nobres que dependem de sua riqueza e poder para impressionar as mulheres, Ryu está sendo muito sincero e está colocando o coração nisso. Didi planeja aproveitar ao máximo suas interações com a chefe. Ryu consegue costurar o lenço de mão de alguma forma e, enquanto treina com Helena no dia seguinte, ele sugere que a próxima prática de encontro seja realizada em uma exposição. Helena fica chocada e impressionada com ele, entregando-lhe a tarefa difícil de planejar o próximo encontro. Ela sugere que ele peça ajuda, mas ele se recusa, afirmando que ficará bem sozinho. Ryu procura Marty e Robert para obter dicas sobre os restaurantes favoritos deles e menciona um encontro de prática. Ambos os cavaleiros percebem que Ryu se apaixonou por Helena e Marty empresta a ele o livro escrito por Helena para que ele possa ter algumas ideias sobre o que ela gosta e não gosta. Ryu memoriza todas as 101 dicas de encontro do livro durante a noite. Como ele parece privado de sono, Helena acha que colocou muita pressão sobre ele. Ela pergunta a Robert se seu chefe precisa de ajuda, mas ele sugere que ela deixe Ryu lidar com isso sozinho. Robert os convida para jantar para conhecer sua nova namorada, e quando Helena vai falar com Ryu, ele está em sua rotina de cuidados com a pele e comete muitos erros ao tentar abrir a porta para ela.
No entanto, ele está feliz por ter a chance de conhecer Helena, mesmo depois que o contrato deles terminar. O segundo encontro de prática acontece, e Ryu percebe que foi enganado ao tentar fazer uma reserva em um restaurante. Além disso, era um feriado público, o que significava que todos os outros lugares estavam ocupados demais para atendê-los. Felizmente, eles encontram um restaurante vazio com uma ótima vista, mas a senhora idosa que trabalha lá tem dificuldade de audição. Ryu se recusa a estragar o encontro informando Helena antecipadamente sobre os problemas que ele planejou, e eles começam a falar sobre suas carreiras passadas. Ryu trabalhou como um burocrata comum, enquanto Helena frequentou aulas nupciais antes de abrir um centro de aconselhamento. Eles falam sobre como as mulheres eram excluídas de empregos burocráticos e como mulheres comuns não tinham chance de obter uma educação superior. No entanto, isso mudou depois que Ryan permitiu que Stella ingressasse na universidade e ela se tornou rainha. Helena então conta como decidiu abrir um centro de encontros após seu primeiro relacionamento com Ryan dar terrivelmente errado, para poder ajudar outras pessoas e ganhar algum dinheiro com isso. Ela admite que Ryan ainda estava bem, mas sua personalidade continuava horrível, e ela acredita que é melhor estar em um relacionamento com uma pessoa de bom coração. Ela também dá a Ryu uma palestra sobre sinceridade, e ele se sente como se atendesse a todos os critérios dela para um parceiro. Quando ele pergunta se ela já teve uma pessoa assim, ela afirma, e ele fica chocado. No entanto, Helena revela que está falando sobre sua criada, Didi, que permaneceu ao seu lado mesmo nos dias em que não tinham dinheiro, e ela foi bem-sucedida graças a ela. Ryu também sente algo semelhante, pois percebeu o quanto a vida era difícil para as pessoas comuns depois de viver como cavaleiro por alguns anos. A comida chega, mas está super cozida e não é tão deliciosa quanto esperavam. No entanto, graças às palhaçadas de Ryu, ambos se divertem. Depois, eles têm que comer sobremesas em uma famosa confeitaria, e Helena o alimenta, criando uma memória que ele nunca esquecerá. O encontro está indo bem, e finalmente eles chegam ao evento principal, a exposição. Helena fica chocada ao ver que se trata de Capitão Pato, o livro que fez Ryu se apaixonar por patos. Ela acha um pouco infantil para ela, mas pensa que algumas meninas podem gostar dessa coisa fofa, então ela dá a ele uma nota passando. A exposição está bastante lotada, com a maioria das crianças que se assustam assim que veem a figura gigante de Ryu. Helena acha engraçado quão infantil ele está agindo. Eles vão comprar os últimos livros com autógrafo do autor, mas só resta uma cópia, e Helena diz a Ryu para pegá-la para que ele possa comprar um livro para ela mais tarde. Há uma pequena cicatriz na bochecha do Capitão Pato que se parece muito com a cicatriz de Ryu. Enquanto eles falam felizes sobre isso, eles notam uma garota chorando porque não conseguiu comprar o livro e era seu aniversário. Ryu dá o livro de edição limitada para ela, e ela fica realmente feliz. Ela lhes dá acessórios de casais para compartilhar com Helena, e Ryu fica emocionado por suas emoções. Ele pensa que as outras pessoas os veem como um casal e agora se pergunta se deve se confessar a ela, mas decide contra isso, lembrando de seu fracasso com Stella e pensando que deve levar mais tempo para se aproximar de Helena. À noite, Helena encontra a mãe de Ryu em seu quarto, que lhe diz para não tentar conquistar seu filho para se casar com ele por seu título e riqueza, e ela lhe paga a quantia mencionada no contrato. Helena entende o que ela está dizendo e diz que o contrato deles está encerrado agora. Ao sair, ela desabafa com o travesseiro. Ela percebe que a sociedade aristocrática sempre a olhará com desprezo por escolher ser independente, e assim ela deixa a mansão do duque ao amanhecer com uma carta de despedida endereçada a ele. Quando Ryu acorda, seu humor alegre é arruinado ao descobrir a carta que Helena deixou. Ele corre até a casa dela na chuva, chega antes dela e a confronta sobre por que ela foi embora. Ela tenta dizer a ele que o contrato terminou, mas ele percebe que sua mãe estava envolvida. Helena não quer que isso se torne um drama familiar, então mente, dizendo que saiu por conta própria. Ryu insiste para que ela reconsidere, pois ainda quer aprender com ela. Helena diz que tem muitos clientes importantes além dele, mas ele continua insistindo que ficará bem com apenas um pouco do tempo dela. Ela diz que vai pensar a respeito, mas, ao ver suas roupas gastas, sente pena dele, achando que, por causa de sua mãe, ele não receberá aconselhamento adequado no futuro. Ela lhe empresta o guarda-chuva para voltar para casa, e ele planeja encontrar-se com ela novamente para devolvê-lo e inventa desculpas para visitá-la. Ele retorna na mesma noite com a desculpa de que estava comprando pãezinhos e Dedé o convida para tomar chá, muito para a irritação de Helena. Ela pergunta a Dedé o que ela quer, e ela inventa algumas desculpas plausíveis, então Helena decide apenas afastar o duque.
Após o chá, ele pergunta a ela se ela pensou em retomar a consulta, e quando Helena se recusa, ele pede a ela que tome o tempo necessário. Ele volta no dia seguinte com o guarda-chuva e no dia seguinte para entregar profiteroles e no dia seguinte para perguntar se ela ainda pretende aceitar o convite de Robert para jantar. Agora, Helena está ficando irritada, mas Rio tem algo para mostrar a ela. Ele transferiu os direitos deste edifício de sua mãe para si mesmo e planeja entregá-lo a Helena em troca de consultas futuras. A oferta é realmente tentadora, mas ela não quer ser injusta com Rio, então diz a ele que dará conselhos e realizará práticas de namoro em seu escritório até o final do mês. Quando ele lembra os outros compromissos, ela diz que só os cumprirá se ele ouvir bem seus conselhos. Eles têm um compromisso no dia seguinte, e Helena vai comprar um vestido para si mesma. No caminho de volta, ela quase sofre um acidente com uma carruagem, mas alguém a salva. Ela fica chocada ao descobrir que foi Estelle e fica preocupada que, se Ryan souber disso, ela será presa por colocar a rainha em perigo. No entanto, ela agradece a Estelle e volta para seu escritório, onde encontra a garota seguindo suas pegadas. Helena a confronta e pergunta se ela precisa de algo, e a garota começa a chorar e menciona o nome Ryan, mas não diz mais nada, mesmo quando Helena a leva para o escritório e não comenta sobre o que aconteceu. Helena percebe que essa Estelle é exatamente igual ao início da história. Ela era uma garota muito bondosa e hesitava em dizer o que estava em seu coração. Se não conseguisse se expressar, ela começava a chorar. Foi somente por intervenção de Helena na história original que ela passou por um desenvolvimento de personagem e se tornou mais confiante e extrovertida. Neste momento, Estelle ainda era uma chorona patética, e Helena sentia que era sua culpa que Estelle continuasse assim. Então, Rio aparece para a consulta e fica chocado ao ver Estelle dentro do escritório chorando. Eles discutem adiar a consulta para o dia seguinte. Antes de sair, Rio a aconselha a contar a Estelle que costumava amar Ryan, mas Helena não quer fazer isso, pois isso magoaria a garota, e Helena até simpatizaria com ela. Helena então informa Estelle sobre o preço que ela terá que pagar por seus serviços. Estelle fica chocada e diz que pagará em parcelas. Helena percebe que a rainha não recebe muita mesada devido à sua origem comum e ao fato de as pessoas sempre falarem sobre como ela quer fugir com toda a riqueza. Ela se sente um pouco mal por Estelle. Eles passam a assinar o contrato, e Helena observa como Estelle o assina facilmente, pensando que, se estivesse na Terra, teria sido enganada por 100 golpistas. Helena pede a Estelle que retorne no dia seguinte, quando terá um plano preparado para ela. Agora, Helena planeia submeter Estelle a algumas provas para que sua personalidade possa se desenvolver, como no romance original. Enquanto isso, Rio vai até Ryan e sugere que eles resolvam seus problemas conjugais entre eles, acreditando que o rei já não ama Estelle. No entanto, Ryan acha que, como não pode mais prestar muita atenção à esposa nos dias de hoje, seria melhor para ela encontrar alguém com quem possa conversar abertamente, sem medo. Ele ordena a Rio que os vigie, mas ele acha isso imoral e renuncia como cavaleiro, dizendo a Ryan que só voltará se resolver a confusão com sua esposa. Rio pede desculpas a Helena pelos problemas que causou. Enquanto se afasta, Rio pensa em como costumava ser próximo de Ryan durante seus dias na academia e como costumava fazer o que ele pedia sem pensar muito. No entanto, agora ele não pode deixá-los fazer o que quiserem, já que Helena está envolvida na situação. No dia seguinte, começa o aconselhamento de Estelle, e Helena já percebeu que ela nunca reclamou com o marido. Ela explica que, na maioria dos casos, a situação pode ser resolvida com uma conversa. Para praticar, Helena diz a Estelle para pensar nela como Ryan e contar o que está em seu coração. Estelle hesita por um tempo antes de admitir que amava Ryan e que tinha medo de magoá-lo se reclamasse. Helena já lidou com muitos clientes assim e se frustrou muito. Por enquanto, ela diz a Estelle para se exercitar e melhorar sua aptidão física. No final da sessão de treinamento, Rio entra e vê que Helena estava sendo uma treinadora rigorosa. Ele pensa que parecia mais um treinamento militar do que aconselhamento. A orientação de relacionamento termina. A sessão deles acabou, e agora é hora de Helena conversar com Rio. Ele instrui Robert e Marty a manterem sua renúncia em segredo de Helena e Dedé. A lição de hoje é prática de dança, e embora Rio a faça parecer como artes marciais, Helena acredita que ele melhorará com o tempo. Ela quer que Dedé seja sua parceira de prática, mas Marty se opõe, dizendo que não quer que Dedé dance com ninguém, então ele se oferece para ser o parceiro de dança de Rio.
Isso se mostra uma ideia terrível, já que ele acaba batendo com a cabeça em seu chefe, fazendo-o sangrar. Helena precisa cuidar dele, enquanto Dedé impede que qualquer pessoa os interrompa. Em seguida, Helena pede a Ryu que deite em seu colo para descansar, e ele cora, mas obedece. Eles conversam sobre a festa de formatura que está sendo organizada para a filha do Duque Celine, e Helena acredita que essa será a oportunidade perfeita para Ryu encontrar uma parceira. Ele a surpreende ao lhe pedir para ser sua parceira na festa e se ajoelha para beijar sua mão. Helena fica surpresa, mas menciona acidentalmente que sua mãe não aprovaria, referindo-se aos problemas de memória de Ryu após acordar. Tudo que ele lembra é que ama Didi. Helena declara que a sessão de aconselhamento de hoje foi um fracasso e começa a conversar com Stelle sobre sua vida no palácio. A rainha revela que, como é uma plebeia, os criados não gostam dela, mas fingem fazê-lo na frente de Ryan. Ela teme que, se contar a ele, eles poderiam ser demitidos ou punidos. A maior preocupação de sua vida, no entanto, é que só tem Ryan e não tem outros amigos ou familiares. Helena decide levar Stelle à festa de caranguejo organizada por Robert e sua namorada, apesar de Ryu e Dedé inicialmente não apoiarem a decisão. Eles se divertem na festa, e depois Helena leva Ryu para comprar um novo conjunto de roupas. Dedé leva Stelle embora para que ela não siga com eles. A rainha percebe que Helena e Ryu gostam um do outro e fica radiante quando Didi confirma. Ela até começa a planejar o casamento e os filhos deles, querendo fazer de Cupido para que comecem a namorar imediatamente. Dedé consegue suavizar sua ansiedade, mas ainda pede um favor a Helena para aproximar seu amigo e o Duque na festa de formatura. Enquanto isso, Helena leva Ryu de volta à mesma loja de roupas onde o levou da primeira vez. O alfaiate percebe que Ryu está mais afetuoso, como se estivesse apaixonado por alguém. Pela primeira vez, Helena começa a duvidar se ele realmente está interessado nela, mas ela afasta a ideia, pensando que ele não está procurando uma mulher com uma reputação tão ruim quanto a dela. Ela então o presenteia com um presente enquanto ele escolhe um design. Em seguida, ela vai a uma loja de armas e compra uma adaga com uma pedra amarela incrustada nela. Quando ela volta, Ryu a agradece e lhe presenteia um buquê de flores amarelas, dizendo que se lembrou de que ela gostava de receber flores que combinavam com a cor de seus olhos. Agora ela está mais certa de que ele está interessado nela, mas decidiu não criar expectativas elevadas para ninguém. O Duque era apenas um homem gentil que seria amável com qualquer pessoa. No entanto, não importa o quanto ela tente reprimir seus pensamentos, eles voltam com mais intensidade, e ela decide lidar com eles bebendo. Ela quer que Didi se junte a ela, mas Dedé se recusa. Helena então ameaça continuar incomodando Dedé até que ela concorde, e Dedé não tem outra opção a não ser se juntar a ela. No entanto, Dedé tem planos próprios. Ela planeja ligar para Ryu e convidá-lo para a festa de bebida, para que, quando ambos estiverem bêbados, seu relacionamento possa progredir mais rápido. No entanto, Ryu chega tarde demais devido a trabalho urgente e encontra Helena já fora de casa e completamente embriagada. Ela de repente se vê nas ruas, acreditando que precisa ir à casa de Ryu e pedir à mãe dele que a aceite como nora. Ela também planeja arrancar seu cabelo e chutar Ryan antes de dizer a ele para cuidar de Stelle. Mas, mais do que qualquer coisa, ela sente falta de Ryu e tem uma pergunta para ele. Enquanto ela está sentada pensativa em um canto da rua, ele a encontra e ela pede para que ele a carregue para casa. No caminho, ela o chuta e reclama que ele chama Stelle pelo nome, mas a chama pelo sobrenome. Ele obedece e a chama de Helena. Ela diz que agora também o chamará pelo nome e pede que ele não permita que mais ninguém a chame assim. Mais tarde, ela acorda em seu quarto e encontra Ryu ao seu lado sem camisa. Ela se pergunta se foi apenas um sonho, mas ainda está um pouco bêbada para se perguntar o que está acontecendo. Ela toca os músculos de Ryu e ele fica constrangido. Ela oferece deixá-lo tocar seus músculos também, o que o deixa ainda mais envergonhado. Então, ele ajeita e diz que deve ir embora. No entanto, Helena o para e pede para que ele passe a noite. Após convencê-la um pouco, Ryu consegue evitar entrar no quarto dela. Na manhã seguinte, Helena está de ressaca e come uma deliciosa sopa que Dedé diz que foi feita por Ryu, que saiu cedo de manhã. Ele a levou para casa e ela tinha derramado água na camisa dele quando ele tentou cuidar dela. Agora, Helena percebe que a noite anterior não foi um sonho e se pergunta como deveria se desculpar com o Duque por toda a falta de educação que mostrou a ele no dia anterior. Ela não consegue parar de pensar sobre por que reagiu daquela maneira quando ele se aproximou.
Ela está tão perturbada e nervosa que sai correndo. No entanto, ainda está de ressaca, e ele alcança e lhe dá remédio do templo antes de lembrá-la de que ela decidiu chamá-lo pelo nome e tocou nele por toda a noite. Helena fica constrangida e se desculpa com ele por tudo, mas Ryu diz que não se importa e não ficou chateado com ela. Se ela ainda quiser se desculpar, pode compensá-lo indo a uma livraria com ele para comprar os livros do Capitão Pato. Desta vez, seria um encontro oficial em vez de uma prática. Helena fica surpresa e só pode se perguntar se Ryu estava brincando com ela ou se era uma oferta genuína. Se ele estava interessado nela até ela chegar de volta ao seu escritório e encontrar Stelle já lá, chorando enquanto lê um livro para adultos. Ela fica chocada e pergunta qual é o problema, ao que a rainha responde que não tem intimidade com Ryu há meses. Por mais que Helena fique horrorizada ao ouvir isso, ela decide agir de maneira profissional e ajuda Stelle com um guia, esperando que isso resolva seus problemas. Stelle nunca mais retorna para sua consultoria. Depois, chega o dia do encontro com Ryu, e ele está especialmente doce e atencioso hoje. Helena não consegue reunir coragem suficiente para perguntar se ele está realmente interessado em namorá-la. Eles chegam à livraria, que está vazia, compram o livro e deixam uma mensagem um para o outro. Como Ryu fez planos grandiosos para propor a Helena, ele não escreve seus verdadeiros sentimentos no livro, e Helena também não escreve o que realmente gostaria de dizer. Após isso, eles almoçam e depois descansam debaixo de uma árvore. Ryu não solta sua mão uma vez que a segura, mas ela o lembra e ele relutantemente a solta. Em seguida, eles vão ver os patos, e Ryu lembra a si mesmo que quer ser corajoso. Antes que ele possa segurar a mão dela novamente, Helena diz a ele que tem um presente para ele. Ela tira a adaga incrustada, e ele revela que comprou o mesmo presente para ela também. Após a troca de presentes, Helena fica nervosa e diz que ele está finalmente pronto para sair na sociedade e encontrar uma garota. Ryu finalmente admite que gosta dela. Ela sabia pelo clima que ele estava prestes a dizer isso, e, embora ela tenha ouvido essa frase muitas vezes, ele parecia ser o único sincero quando a dizia. Helena está nervosa e tenta encontrar desculpas, mas Ryu facilmente derruba todas elas. Em seguida, ela descreve o que ele lhe disse sobre sua mulher ideal e finalmente percebe que corresponde à sua descrição. Ela ainda tenta argumentar que não é tão inteligente e gentil quanto ele pensa, mas Ryu responde que, independentemente do que ela seja, ele sempre a amará. Agora, Helena percebe que ele está realmente sério sobre ela, mas teme ser magoada no final. Ela já foi abordada por outros homens antes, mas não podia suportar deixá-los partir. No entanto, Ryu é diferente, e é por isso que a ideia de perder seu amor a assusta. Ela quer evitar ser machucada e o rejeita antecipadamente, dizendo a ele que deveria encontrar garotas melhores do que ela para o baile. Ryu responde que não está com pressa para ter um relacionamento com ela, que ela pode pensar e dar uma resposta mais tarde, e ele não a pressiona a dizer algo imediatamente. Portanto, quando Helena se prepara para ir ao baile como acompanhante de Ryu, ela pergunta repetidamente a Didi se deve cancelar sua ida, já que isso pode prejudicar a reputação do Duque. Didi responde que nada acontecerá. Em seguida, ela pergunta a Helena o que acontecerá se ele não estiver interessado em nenhuma garota na festa e ainda expressar seus fortes sentimentos por ela. Helena não consegue dar nenhuma resposta à sua empregada. Ela está muito nervosa quando Ryu vem buscá-la, e porque ela está tão bonita, ele não consegue parar de olhar para ela o tempo todo. Helena se maquia para esconder a cicatriz dele. Em seguida, ele a informa de que, como o rei não estava vindo, ele terá a primeira dança com a filha do Duque Celine, a estrela da festa, e depois a convida para ser sua última parceira de dança naquela noite. Conforme Helena esperava, todos os olhos estavam voltados para ela e Ryu quando entraram na festa. As garotas a rodeiam querendo saber se ela está namorando com ele e ficam felizes em descobrir que ele ainda está solteiro. No entanto, Helena fica com ciúmes quando vê Ryu dançar com a filha do Duque Celine, que parece gostar dele. Ela tinha dito a ele para dançar com o máximo de garotas que pudesse para conhecê-las melhor, mas agora ela se sente desconfortável vendo fazer isso. Mesmo que ela também tenha dançado com muitos homens, não se divertiu e foi até a varanda para tomar um pouco de ar fresco. Foi quando um homem chamado Arford se aproximou dela, um homem com quem ela já namorou, mas terminou ao descobrir que ele era casado. Mesmo depois disso, ele se agarrou a ela, oferecendo dinheiro em troca de ser sua amante. E agora ele está tentando se aproximar dela e fica irritado quando ela o manda embora.
Rio estava procurando por Helena e aprendeu com Estelle, que também estava na festa, que ela foi para a varanda e um homem a estava seguindo suspeitamente. Ele está preocupado e corre para resgatá-la, mas encontra Helena chutando entre as pernas de Arlo, e ele rola no chão com dor. Mesmo que concorde em fingir que Arlo não estava se sentindo bem, Rio está determinado a ensinar-lhe uma lição por tentar tocar em Helena sem a permissão dela. Helena diz a ele que Arlo só tocou em sua mão e se abstém de contar a ele o que aconteceu no passado. Em seguida, Rio diz que não se divertiu no baile e estava sorrindo apenas porque ela disse a ele para fazer isso. Ele diz que não gostou de nenhuma garota lá, porque já estava com a garota que amava, e enquanto beija os pés dela, ela tropeça e ele a pega a tempo de ouvir que a última música está tocando e Helena quer ir para a dança. No entanto, a porta está trancada, e Rio sugere que eles devem simplesmente dançar ali. Enquanto dançam, ele confessa que, embora tenha medo de que ela o rejeite, ele quer estar com ela. Ele a pede em casamento, e ela pergunta o que a mãe dele diria sobre sua imagem. Rio responde que esta é a vida deles e deve ser a decisão deles. Justo quando Rio está prestes a propô-la, sua mãe abre a porta e os encontra, perguntando a Helena o que ela estava fazendo com seu filho. Helena decide sair primeiro para que mãe e filho possam conversar, e, embora Rio queira acompanhá-la até em casa, ela diz que vai apenas chamar Dedé e uma carruagem, e diz que dará a ele sua resposta mais tarde. Enquanto isso, Esther está se sentindo bastante sombria depois de ter trancado a porta para criar um bom clima para seus amigos confessarem, mas isso foi interrompido pela mãe de Rio. Mas então ela ouve Arlo Ford espalhando histórias desagradáveis sobre como Rio agrediu e como Helena era sua amante secreta. Agora Esther está furiosa, pois estão falando coisas ruins sobre as pessoas que ela ama. Então decide puni-los usando seu poder como rainha. Ela se aproxima do grupo e imediatamente os encurrala porque eles não se levantaram para cumprimentá-la. Então ela pede a Ford que jure por seu título que ele estava dizendo a verdade antes. E ele se desculpa dizendo que pode ter cometido um erro após isso. Ela diz a todos que qualquer um que espalhar boatos sobre seus amigos será punido e embora seja cansativo manter a fachada, ela está feliz por estar um pouco mais confiante agora no dia seguinte. Helena está ansiosa desde a festa e Dedé quem tem que lidar com seu comportamento irritante. Ela pergunta à chefe por que ela não concordou em se casar com Rio e ela responde que estava com medo depois do que aconteceu com Ryan e Estelle. Eles costumavam se amar e se casaram apesar de sua posição social, mas agora está desmoronando e ela teme que isso aconteça com ela e você também. Então Dedé encontra outra maneira de persuadi-la dizendo que estava aprendendo a arte da leitura de cartas e poderia ajudar. A primeira carta, que representa o passado, fala sobre a separação e perda, a que representa o presente fala sobre indiscrição e confusão e a terceira carta, a roda da fortuna, pode significar um destino inevitável ou um destino que pode ser alterado com trabalho árduo. E então alguém bate na porta e Dedé abre para dizer que o destino de Helena chegou e ele chegou lá com sua bagagem completa, pois renunciou ao direito de herdar o título de duque e agora vai se estabelecer aqui. Helena não consegue acreditar e fica em choque após choque enquanto Rio lhe diz que abandonou o título na noite anterior e mesmo que sua mãe não tenha ficado feliz, ele disse que viveria sua vida do jeito dele. O parente de sangue mais próximo herdaria o título e havia muitas pessoas que o queriam, mas ele o havia abandonado para provar seu amor por Helena e para ser mais como ela. Já que ela deixou sua família para se tornar independente também, Helena fica seriamente chocada e irrompe em lágrimas enquanto se culpa por Rio perder tudo o que ele merece, e ele entra em pânico, pois não tem como acalmá-la. Mas então Dedé chega e acrescenta que ele até havia renunciado ao seu cargo como comandante noturno. E agora, em vez de se sentir culpada, Helena fica com raiva da imprudência de Rio e o agride, dizendo a ele para ir e pelo menos recuperar seu emprego. Ele está deprimido agora e, enquanto está em baixa fora da casa de Helena, Dedé lhe diz que a chefe ficou tão zangada porque ela realmente o ama e isso imediatamente alegra Rio, que segue em frente para organizar sua vida. E depois ela assume a tarefa de dar uma lição em Helena e colocá-la na linha. Helena ainda está com raiva e grita porque Rio não a consultou antes de tudo isso e Dedé diz que se ela tivesse aceitado a proposta dele as coisas teriam sido diferentes. Então ela acrescenta que a leitura das cartas dela foi realmente precisa. Algumas horas passam e agora Helena está ansiosa, pois Rio não voltou e ela decide ir falar com a mãe dele para ver se a briga deles pode ser resolvida pacificamente. Ela pergunta à mulher idosa por que ela não faz isso. Ela decide conversar pacificamente com o filho em vez de tomar decisões emocionais, e acusa a mãe de não gostar mais de Rio agora que ele não é mais o duque. Em vez disso, Helena pergunta se ela permitirá que Rio volte à família como herdeiro, caso ela se recuse a se casar com ele.
Ela diz que não quer que ele desista de tudo por causa dela, e isso toca o coração da mulher idosa, que se lembra de um incidente semelhante em seu passado. Antes que ela possa dizer algo, Marty entra na sala com uma mensagem de que, assim que Rio reassumiu sua posição, ele foi enviado para uma área perigosa. Esta é a primeira vez que Helena vê a mãe de Rio tão emocional. Ela a conforta enquanto Marty diz que também deveria se juntar a ele. Antes de partir, Helena envia um lenço para Rio por meio dele, depois se despede de Dedé, que estava do lado de fora da porta. As duas mulheres dentro retomam a discussão, e a mãe de Rio diz que devem conversar sobre isso quando seu filho voltar. Helena sente que estragou tudo e está extremamente preocupada com Rio indo para uma missão perigosa. Então, ela vê Stelle chegando ao seu escritório e fica ainda mais irritada com ela. A rainha não tem ideia de tudo o que aconteceu com Rio e Helena, e ela vem alegremente dar a Helena um presente, assumindo que ela vai se casar em breve. Helena diz que não precisa do presente porque não pretende se casar com Rio por várias razões. Quando Stelle insiste que pode ajudar, Helena explode e grita com ela. Helena pensa que a culpa de seu relacionamento com Rio ter se complicado tanto foi do casal real, por causa de Ryan, por quem ela começou a namorar vários homens e criou uma reputação desfavorável. No entanto, ela reconhece que não foi culpa de Stelle e não quer descontar sua raiva nela. A rainha suspeita há muito tempo que existe alguma história entre Helena, Ryan e Rio que eles não contam a ela, e agora ela insiste que Helena conte a verdade, mesmo quando Helena diz que isso pode deixar o rei zangado. Helena aceita o pedido dela e conta que Ryan mentiu quando disse que não havia amor em seu noivado. Ela o amava e ficou com o coração partido quando ele escolheu Stelle em vez dela. Agora, a rainha está terrivelmente triste e chora, dizendo que perguntará a Ryan sobre suas razões. Helena pensa que, se no passado ela magoou Stelle, poderia ter sentido alguma satisfação, mas agora se sente mal pelo que fez. Os dias passam, e Helena não recebe nenhuma carta de Rio. Ela continua pensando nele e também em Stelle, por quem se sente mal por ter gritado. Ela soube que Stelle a protegeu quando Ford estava espalhando rumores sobre ela, e agora se sente ainda pior consigo mesma. Mas então a campainha da porta toca, e Helena corre para atender, pensando que finalmente é uma mensagem de Rio. No entanto, é Ryan quem veio visitá-la e se ajoelha diante dela, implorando que ela ajude Stelle, que não comeu nada desde o dia em que descobriu a verdade. Helena está furiosa com ele, e mesmo que saiba que precisa ajudar Stelle, ela relembra seu passado e Ryan explica o lado dele da história, dizendo que ele se sentia pressionado por Helena e sua família, o que o fez desgostar dela. E, na primeira vez que sentiu que alguém gostava dele enquanto ele almejava a posição de futura rainha, ele se apaixonou por aquela garota, que era Stelle. Ryan pede desculpas por não ter conseguido entender os sentimentos de Helena antes, caso contrário, teria se desculpado antes. Ele lentamente aprendeu a sentir e expressar suas emoções enquanto vivia com Stelle, e quando ela o ignorou, ele percebeu o quanto havia sido terrível com Helena e, por isso, se desculpa sinceramente a ela. Helena agora está inclinada a aceitar seu pedido de desculpas depois de ouvir sua história, mas o repreende, dizendo que Stelle estava indo até ela porque ele estava negligenciando ela, especialmente a parte física de seu relacionamento. E a chocante verdade surge, talvez Ryan seja estéril, e ele está sob muito estresse porque não teve um filho nos últimos 5 anos. Helena diz que vai ajudar Stelle, pois a rainha ainda é sua cliente, mas antes disso, ela quer uma pequena vingança, que é dar um tapa no rosto de Ryan. Ele não tem problema em achar que era apenas um tapa de uma mulher, mas Helena, lembrando todas as vezes que queria ensiná-lo uma lição, usa a força que construiu com o treinamento com Rio para derrubar Ryan e jogá-lo no chão. Isso foi suficiente para sua pequena vingança. Helena vai ver Stelle, que atira uma panela nela, pensando que era Ryan, que na verdade está escondido atrás da porta com o rosto inchado. Helena manda Ryan embora para que possa falar em particular com Stelle. Ela diz que estava preocupada com ela mesmo antes de seu marido ir chamá-la, a consola e descobre que Stelle também estava insegura por não ter tido um filho e achava que era castigo de Deus porque ela era a razão pela qual Helena havia sido tão machucada. Em seguida, Ryan irrompe no quarto, dizendo que não foi culpa dela, mas dele, e eles começam a brigar alto sobre suas vidas particulares. Helena tem que detê-los. Ela começa a terapia de casais, e Stelle e Ryan admitem suas inseguranças e sentimentos, e Ryan promete que nunca será desonesto com ela no futuro. Helena diz que estão se saindo muito bem e que é assim que devem resolver quaisquer problemas no futuro, em vez de voltar ao seu consultório. Stelle diz que,
Como pagamento por ter magoado Helena, quer se divorciar de Ryan. Helena diz que isso só prejudicaria a reputação de seu centro de aconselhamento e que casais como eles estão destinados a ficar juntos. Em vez disso, ela quer que eles pensem em sua compensação. Ryan diz que ele e Estelle pensarão nisso juntos, mas ela ainda não o perdoou e o ameaça com o divórcio a cada frase, e ele chora. Alguns dias depois, Helena é chamada para o Palácio Real para sua compensação. Ryan oferece a ela um título nobre. Era difícil convencer os outros nobres, mas pelo menos ela poderia receber o título de cavaleiro. Helena aceita, mas descobre que o casal real quer dar a ela o título de Cavaleira do Amor, que vem com um uniforme rosa constrangedor. Estelle até encomendou uma estátua da deusa do amor com o nome de Helena. Helena fica constrangida e recusa isso. Estelle insiste, e a cabeça fraca da estátua cai, o que a antiga usa como desculpa para dizer que a deusa do amor não aprova a decisão deles. Em vez dessa recompensa embaraçosa, Helena trouxe uma lista de demandas de reformas nas políticas administrativas que ela deseja como compensação. As demandas são coisas que podem beneficiar muito o povo do reino. Ryan as acha interessantes e diz que verá quais delas pode implementar e dirá a Helena posteriormente. Depois disso, Helena faz mais um pedido. Ela quer saber sobre Rio, e Ryan relutantemente diz que ele estava gravemente ferido e corria perigo de vida. Helena entra em pânico e pede ao rei um de seus cavalos mais rápidos para que ela possa ir ao encontro de Rio imediatamente. Ela recebe o melhor cavalo e suprimentos de Estelle antes de partir para a zona de guerra. Ela só consegue pensar em como não contou seus verdadeiros sentimentos a Rio e que se algo acontecer a ele, ela se arrependerá. Ela está em lágrimas quando chega ao acampamento dos cavaleiros e corre direto para a tenda onde Rio estava se preparando casualmente. Nervosamente, ela pergunta se ele está bem e verifica se há ferimentos, mas ele está completamente ileso. Ela então se lembra de que Estelle disse a ela para verificar a bolsa depois de encontrar Rio. Há uma nota dentro que diz que, seguindo o conselho de Didi, ela decidiu atuar como Cupido para que eles parem de criar distâncias desnecessárias entre eles. Ela quer que eles se aproximem devido a essa preocupação falsa e que eles lhe contem o que aconteceu. Helena fica aliviada por ter sido enganada por sua amiga, e então ela desmaia. Rio cuida dela, se perguntando se algo aconteceu no reino. Logo ela recupera os sentidos, e ele começa a cuidar dela, até mesmo a alimentá-la. Ele enxuga o rosto dela com o lenço que ela lhe deu por meio de Marte e diz que isso salvou a vida dele. O lenço caiu no chão durante a batalha, e ao se abaixar para pegá-lo, uma flecha passou onde sua cabeça estava há poucos momentos. O coração de Helena pula quando ouve isso, e ela o abraça preocupada que ele quase perdeu a vida. Ela agora quer se confessar para ele, mas, em vez de dizer o que sente, ela pergunta se podem conversar depois que ela tomar um banho, pois está se sentindo desconfortável em falar sobre coisas românticas quando está suada e suja, e agora ela está vestindo roupas grandes demais após o banho. Helena sai do banho, e Rio sugere que, já que ela está ali, eles deveriam sair para um encontro, e eles fazem exatamente isso. Lá, Helena provoca Rio bastante, e ele admite que não pegou emprestado roupas de outros cavaleiros para ela porque estava com ciúmes. Eles aproveitam o encontro, e Rio a leva a um lago limpo e bonito, onde descansam. Helena finalmente confessa seu amor por ele, e ele diz que a ama também. Ela o abraça, pedindo que ele repita isso várias vezes, e depois eles se beijam, algo pelo qual ambos estavam esperando há muito tempo. Enquanto eles se beijam, Helena o chama de Cavaleiro Godwin, o que o faz sentir como o protagonista masculino das novelas que ela lê, e ele sente que ela é a protagonista feminina de sua história. É à noite quando eles retornam, e Rio carrega Helena em suas costas. Ela continua tocando nele enquanto diz que devem dormir juntos esta noite. Seu coração começa a bater alto, e ele diz que ainda não estão casados, mas Helena diz para ele chamar um padre de uma cidade próxima, e os cavaleiros servirão de testemunhas. Mesmo que ele esteja tentado a se casar com ela imediatamente, Rio diz que não pode se casar assim. Ele quer dar a ela o grande casamento que ela merece, e Helena percebe que ele ainda estava preocupado que ela fosse se casar com o rei, e ele teria que igualar a cerimônia de casamento real. Ela ri disso e diz que ele é muito melhor do que Ryan, e mesmo um casamento simples com ele lhe traria mais alegria do que qualquer outra coisa. Então, Helena diz que quer preparar o casamento deles juntos e o proíbe de fazê-lo sozinho. No entanto, quando chegam ao acampamento, Robert diz a Rio que não atenda para sua amante, já que o vento a levou embora. Rio percebe que isso foi um plano dos cavaleiros para que ele pudesse dormir com Helena.
Ele ainda está firme em sua decisão de que não podem dormir na mesma cama antes do casamento, mas, através de uma série de argumentos elaborados, Helena o convence do contrário, e eles acabam compartilhando a cama dele, dormindo de mãos dadas. Embora Helena tenha adormecido facilmente, Rio está inquieto, e mesmo enquanto tenta dormir, não consegue. Ele parece realmente cansado na manhã seguinte. Helena quer ajudar os cavaleiros, e, embora Marte tente recusar sua ajuda, ela o convence, e ele diz a ela para ir e ajudar os aldeões que foram atacados pelos bandidos, e Rio decidiu ficar para ajudá-los após o término da missão. Helena não está disposta a deixar o lado dele e decide ir à vila. Como estão no final do comboio, ela decide roubar um beijo dele, apenas para ser notada por um par de irmãos que estavam brincando por perto. Agora, todos os cavaleiros sabem o que eles estavam fazendo. Os cavaleiros brincam com eles, e Rio fica mais envergonhado do que Helena. Ele então conta a ela que, desde que ela chegou ao acampamento de manhã, usando um vestido branco e montada em um cavalo branco, rumores se espalharam de que ela era um anjo enviado por Deus. Mesmo que o mal-entendido tenha sido esclarecido, as crianças ainda acreditavam nisso, e até Rio a chamava de seu anjo. Helena está constrangida e irritada com isso. Eles distribuem comida e outros suprimentos na vila, e até os idosos chamam Helena de um anjo. Rio explica que as pessoas eram bastante religiosas ali, dado a situação difícil, estavam se apegando a uma esperança falsa. Helena conhece os dois irmãos que viram na estrada e aprende mais sobre como as coisas estavam ruins na vila após o ataque dos bandidos. Ela quer ajudá-los, mas eles não são os únicos que sofrem ali. Ela pensa em pedir a Ryan que investigue o assunto, mas Rio a consola, dizendo que ela não precisa se sentir tão responsável, e que deve fazer o que puder. Helena segue o conselho dele e ajuda os cavaleiros a reconstruir a vila, e aqueles que estavam céticos em relação a ela agora são seus fãs. Ela está exausta à noite, e Rio lhe diz que passará a dormir em outra tenda a partir de agora, pois é a única maneira de protegê-la. Helena percebe que ele está encontrando dificuldades para controlar seus desejos, mas ainda quer ser respeitoso com ela. Ela diz para ele conversar com ela enquanto dormem. Reforços da capital chegam em breve, e eles reconstruem a vila rapidamente. Enquanto Helena passa seu tempo livre ouvindo histórias sobre Rio de seus cavaleiros à noite, ela pergunta a ele quando ele se apaixonou por ela, e ele responde que foi quando ela o levou a um restaurante pela primeira vez e mostrou respeito pelo seu sacrifício como cavaleiro. Depois, ele faz uma pergunta a ela e pergunta sobre o que ela conversou com sua mãe depois que ele foi destacado para cá. Helena diz que eles decidiram conversar mais tarde, escondendo deliberadamente a parte em que ela ofereceu não se casar com ele para que ele pudesse manter seu título. Mas agora ela decidiu não ir em frente com essa oferta e ficar ao lado de Rio, não importa o que. Ela acrescenta que sua mãe estava bastante preocupada com ele indo para um campo de batalha, o que o deixa chocado, pois ela nunca mostrou esse tipo de emoção para ele. Helena pensa que precisa se sentar com a mãe e o filho para que possam conversar adequadamente. Então Rio sai de sua tenda para dar a Helena privacidade para a noite, mas ele não consegue se controlar e corre para seus cavaleiros para aprender quanto tempo leva para preparar um casamento normal. A resposta deles o deixa arrasado, e ele reclama com Helena que eles terão que esperar de 3 a 6 meses para ficarem juntos. Ela o consola dizendo que sabe muito sobre casamento. Helena tenta convencer Rio a se casarem rapidamente, mas ele tem mais com que se preocupar, pois os cavaleiros casados lhe contaram como as noivas podem ficar chateadas se suas demandas não forem atendidas no casamento. Quando ele pergunta sobre a demanda de Helena, ela diz que quer muitas flores. Rio acha que eles provavelmente vão se casar no inverno, então pensa em montar uma estufa para ter flores na época. Vendo a preocupação dele com esse planejamento extremo, Helena cancela seu pedido e diz que está bem com apenas algumas flores. Em seguida, discutem o local do casamento, e ela sugere que possam obter permissão do rei para se casarem no templo perto do jardim onde tiveram o primeiro encontro. Rio pergunta a Helena se algo aconteceu entre ela e Ryan enquanto ele estava longe, e ela conta tudo a ele. Embora ele não tenha certeza sobre perdoar Ryan tão rapidamente, Helena diz que não quer ser amarrada ao passado e, além disso, gostava de Stelle, então teve que ajudá-los de qualquer maneira. Agora, mais do que qualquer coisa, ela acha que é hora de escrever uma nova história com Rio, e ele está pronto para isso. É hora de voltar para a capital, e Helena se despede dos aldeões que ajudou e com quem se aproximou. Rio aparece em sua casa com notícias urgentes sobre sua mãe. Ela partiu subitamente sem contar nada a ele e deixou apenas uma carta para eles.
Helena fica chocada ao saber disso, mas o que é ainda mais surpreendente é que a mãe de Rio não interferirá mais em seu casamento e o deixará manter o título. A única razão pela qual ela estava indo embora era porque sua futura nora não se sentia confortável com ela. Ambos estão incertos sobre os pensamentos da senhora idosa, e Helena decide que irá perguntar tudo claramente quando ela vier ao casamento deles. Mas então Rio pergunta a Helena se ela está realmente bem com a posição de Duquesa de Godwin, porque é uma responsabilidade pesada, e ela teria que abrir mão de muito por isso. Helena sabe disso também, haverá rumores sobre ela devido ao seu passado, ela terá muitos deveres oficiais e terá que desistir de seu centro de aconselhamento. Ela diz a Rio que está disposta a sacrificar tudo o que tem apenas para estar com ele. Enquanto eles começam a flertar novamente e o clima fica fora de controle, Dedé os lembra de que ela ainda está lá. Vendo Dedé ali, Helena tenta mudar de assunto, dizendo que ela deveria abrir o centro de aconselhamento hoje, pois haverá uma longa lista de espera. No entanto, Dedé apenas a observa com um sorriso misterioso. Ela então conta que, durante a ausência de Helena, cuidou de todos os hóspedes usando truques de leitura de cartas para contar o destino de amor deles e usou frases e coisas que observou seu chefe usar ao longo dos anos. Ela ganhou muito dinheiro e os clientes também ficaram satisfeitos. Dedé está se sentindo muito orgulhosa. Helena exige a sua parte, pois usou o seu centro e o seu nome, e mesmo que a empregada tente convencê-la, o seu chefe é realmente mesquinho. Assim, Dedé não tem escolha e começa a recitar uma história embaraçosa sobre Helena para Rio. Usando essa técnica de chantagem, Dedé consegue manter todo o seu dinheiro e até a permissão para usar o centro de aconselhamento para seus empreendimentos futuros. Poucos dias depois, Helena vai ao palácio agradecer ao casal real pelo cavalo e verificar como Esther está. Enquanto elas se abraçam, Helena coloca a rainha em um estrangulamento por tê-la feito acreditar que Rio estava gravemente ferido, deixando-a preocupada. No entanto, depois Helena perdoa Estelle e elas conversam sobre as coisas tomando chá. Helena descobre que Estelle se tornou mais confiante e começou a se exercitar regularmente. Ela também conseguiu conversar com os empregados e instruí-los a respeitá-la como rainha, mesmo que fosse de origem comum. Helena sente que Estelle finalmente está se comportando como deveria no final do romance, e ela acredita que isso ocorreu por causa da briga que teve com Ryan. A rainha também está começando a consertar seu relacionamento com o rei. Em seguida, eles planejam o casamento de Helena e Rio, e Helena está ali para pedir permissão para se casarem no templo. Esther está entusiasmada e diz que cuidará disso e do vestido de noiva. No entanto, Helena percebe algo no canto e, ao se aproximar, descobre que é a cabeça da estátua da deusa do amor, modelada a partir dela. Ela fica horrorizada e quer quebrá-la, mas Estelle a súplica para não fazê-lo. Estelle diz que a estátua era como uma amiga para ela, porque não pôde conversar com ninguém enquanto Helena estava fora. No entanto, Helena não se importa com isso e quebra a estátua de qualquer maneira, chocando sua amiga. De repente, Ryan aparece do nada e começa a consolar sua esposa, dizendo que da próxima vez eles farão uma estátua de bronze. Helena sente que precisa se afastar desse casal por sua saúde mental, mas tranquiliza Estelle dizendo que ela pode acompanhá-la para escolher o vestido de noiva. Rio também está presente, e os quatro conversam sobre questões mais sérias. Helena pergunta a Ryan se ele pensou nas sugestões que ela deu a ele, e depois de hesitar por um tempo, ele pergunta a ela se gostaria de se tornar uma oficial e ajudar a implementar as coisas que ela sugeriu. Não havia disposições para mulheres se tornarem oficiais, mas Ryan estava prestes a mudar isso em breve. Ele percebeu que seus recursos naturais estão se esgotando rapidamente, e eles não estão tão avançados em termos de militar ou tecnologia. A única escolha que resta é encontrar e apoiar pessoas talentosas, e ele já havia feito isso na academia, mas agora ele queria fazê-lo também na burocracia. Helena também acha que ele está pensando na direção certa, mas está um pouco insegura sobre suas habilidades e pergunta por que ele não abordou nenhuma das formadas na academia antes dela. Ryan responde que apenas ela atende a todas as condições, outras mulheres podem hesitar em aceitar essa posição, e seus maridos podem não ser tão favoráveis a isso. Helena era criativa e corajosa, e já havia demonstrado que poderia promover uma mudança na sociedade por meio de seu aconselhamento sobre relacionamentos. O rei acrescenta que ela será a duquesa de Godwin, e assim, os nobres rígidos não poderiam menosprezá-la. No entanto, para garantir que seja justo, ela também terá que fazer o exame, e Rio diz que não será difícil para ela passar. Helena pensa sobre tudo isso e lembra o quanto ela queria ajudar as pessoas na vila.
Como outros lugares também podem estar em apuros, ela está inclinada a ajudar e diz ao rei que precisa de um tempo para considerar tudo. No caminho de volta, Ryu pergunta a Helena se ela não gostou da oferta, e ele cuida de sua incerteza com palavras motivadoras. No entanto, ela tem outra dúvida sobre seu papel como duquesa, entrando em conflito com o de um oficial, e ele responde que cuidará disso. Ele está planejando renunciar como comandante noturno e discutir tornar-se professor de um curso de treinamento de cavaleiros na academia. Helena está preocupada, mas Ryu explica que pensou muito sobre isso. Seu pai era um cavaleiro que morreu quando ele era muito jovem, e ele não quer que seus filhos passem pelo mesmo. Além disso, embora haja muitos cavaleiros plebeus talentosos nas forças armadas, apenas os nobres com conexões e dinheiro conseguiam promoções rápidas que não mereciam. Portanto, ele deseja se tornar um professor para cultivar uma geração de cavaleiros avaliados apenas por suas habilidades. Em seguida, ele diz que, como nenhum de seus novos deveres começa em breve, eles terão tempo suficiente para a lua de mel. Helena pensa que foi realmente uma coisa de sorte. A preparação para o casamento está em andamento, mas Ryu ainda não conseguiu o anel de noivado perfeito devido a problemas com a pedra preciosa. Ele fica doente de preocupação com isso. Um mordomo em sua casa está levando Helena até seu quarto, e embora ela inicialmente tenha achado que a equipe lá era bastante leal à mãe de Ryu e poderia ser hostil a ela os acha bastante cordiais e acolhedores. Ela entra no quarto e encontra Ryu suando e com dor. Ela decide limpá-lo, mas ele começa a murmurar sobre o anel, e ela percebe que ele estava preocupado com suas alianças de casamento. Ela decide fingir que não ouviu nada para que ele ainda possa planejar as coisas em segredo e sai depois de cuidar dele. Então, ela dá uma olhada na mansão, vai para a biblioteca e acidentalmente abre um compartimento secreto enquanto está estudando uma mesa. Ela fica curiosa sobre o que Ryu estava escondendo lá e encontra uma carta com um conteúdo chocante que pertencia à sua mãe. Alguns dias depois, eles vão visitar os pais de Helena, e ela está nervosa ao tentar avisar Ryu sobre eles. Ele fica curioso sobre seus pais e descobre que eles estavam realmente animados porque a filha deles estava prestes a se casar com o Duque de Godwin. Eles estão usando roupas caras e decoraram a sala de estar de forma luxuosa, embora atuem como se não tivessem muita ideia sobre a visita deles. Ryu também percebe que Helena estava tão nervosa por causa de como eles poderiam ser autoritários. O quão insistentes os pais dela eram, e enquanto conversam sobre o noivado, ele está ainda mais preocupado com o anel. Então, a mãe de Helena a leva para beber chá em particular e quer fazer uma pergunta sobre alguém chamado Ken Spencer. Sua mãe só conhece uma pessoa com esse nome, um artista famoso, mas o conheceu em sua juventude e não tem ideia de onde ele está agora. Ele costumava desenhar retratos de mulheres nobres e belas damas, e uma de suas clientes que o levou à fama foi a mãe de Ryu. Pouco depois de ele desenhar o retrato dela, ela se casou com o velho Duque Godwin como sua segunda esposa, e houve muitos rumores a seu respeito, mas ela cuidou deles muito bem. Agora, Helena se pergunta sobre o conteúdo da carta que encontrou endereçada à mãe de Ryu, de Kenny. No dia seguinte, ela vai à casa paterna da mãe de Ryu, onde conhece seu irmão mais novo, que a leva até a sala de espera. Do lado de fora, Helena vê um jardim de flores amarelas e percebe que este é o local onde o artista Kenny pintou o famoso retrato dela. Mas então a senhora idosa chega e se desculpa por ter sido rude com ela anteriormente. Helena fica surpresa com a mudança repentina de comportamento dela e espera que a senhora a repreenda por tudo. No entanto, ela aborda o assunto e pergunta por que Helena não respondeu ao convite de casamento deles e por que não estava vindo. Mesmo que Ryu agisse como se ainda estivesse zangado, ele também estava bastante impaciente e esperava que sua mãe comparecesse ao casamento deles, afinal. Agora, a senhora idosa diz que definitivamente virá ao casamento de seu filho. Helena está contente e então pergunta a ela o que a fez mudar de ideia sobre o casamento deles, e a mãe de Ryu suspira enquanto diz que seu teimoso filho não mudaria, não importa quanto ela discutisse. Além disso, o rei e a rainha a visitaram pessoalmente e pediram para deixar Ryu e Helena serem o duque e a duquesa de Godwin. Helena não sabia disso e fica chocada, mas a mãe de Ryu diz que as notícias sobre ela indo a uma vila distante para ajudá-lo já haviam se espalhado por todo o reino. Ela espera que ele se torne mais maduro depois do casamento e diz que Helena não terá papel na administração da família do duque. Em seguida, Helena fala sobre a sugestão de Ryan de se tornar uma oficial e como ele estava prestes a mudar os critérios do exame. Ela espera que a mãe de Ryu fique chateada com ela, mas, em vez disso, a senhora idosa fica feliz e orgulhosa de que a família Godwin irá produzir a primeira oficial feminina na história do reino.
Helena tenta dizer que coisas podem acontecer mais tarde por causa da oposição dos outros nobres, e a mãe de Rio diz que vai se encontrar com a família Taylor e cuidar disso. Ela instrui Helena de que, como agora faz parte da família Godwin, ela precisa passar com as notas mais altas entre todas as damas que participarem do exame. Até que isso aconteça, ela não precisa se preocupar com suas obrigações como a nova duquesa. Helena fica chocada e percebe que a senhora idosa fez tudo pelo orgulho de sua família e ainda estava teimosa quanto a isso. Mas então, ela faz uma pergunta. A mãe de Rio pergunta a Helena se ela já pensou em encontrar felicidade para si mesma, e Helena responde que desistiu dessa ideia há muito tempo. A mãe de Rio lembra-se do tempo em que era jovem e apaixonada por um pintor em ascensão chamado Kenny, mas ela sabia que o futuro deles não era seguro, especialmente com a má situação financeira de sua família. Assim, quando recebeu a proposta do velho Duque Godwin, ela não teve escolha a não ser terminar com Kenny, enviando-lhe uma carta. Ele respondeu a ela com uma carta escondida no retrato que lhe desejava uma vida feliz e não mostrava nenhum ressentimento ou raiva. Foram muitos anos, e essa foi a última interação que tiveram. De repente, Helena coloca a carta que encontrou na mesa e diz que encontrou algo que pertence à senhora idosa, então ela estava devolvendo. A senhora fica chocada e pergunta como Helena a conseguiu. Helena explica o quão fácil era abrir a gaveta secreta e assegura à senhora que não contou nada a Rio. No entanto, ela passa para o próximo plano, pedindo que a senhora ajude na decoração do altar de casamento. Ela encomendou um artista estrangeiro para isso e o chamou. Conforme as duas mulheres finalmente resolvem suas diferenças passadas, o artista chega. Helena se levanta e sai pela porta dos fundos, pedindo à mãe de Rio para encontrar o artista sozinha, e revela que ele é o pintor Kenny, seu ex-amor. De volta em casa, Helena lembra que foi conhecer Kenny para saber mais sobre a história de amor deles, imaginando o quanto deve ter sido doloroso para ambos se separarem. Ela decide intervir e uni-los. Enquanto pensa nisso, ouve Rio bater na janela porque ele veio pelo jardim para que ninguém mais fosse perturbado. Ele está com frio, e enquanto Helena o abraça, começa a provocá-lo sobre sua roupa de dormir. Ele diz que há algo mais importante do que isso agora. Rio diz que tem um presente surpresa para Helena, e ela está certa de que é um anel. No entanto, ao abrir os olhos, ela encontra uma caixa surpreendentemente maior. Ao abrir a caixa, ela encontra o anel de noivado cercado por 100 flores, o que significa uma proposta na linguagem das flores. Como flores reais murcham tão rapidamente, ele fez as 100 flores amarelas combinarem com seus olhos com ouro, pessoalmente. Helena fica em silêncio, e ele pergunta se ela não gostou. Rio fica ainda mais aflito, mas então percebe que Helena está chorando de felicidade, incapaz de conter sua alegria. Agora, Rio entra em pânico, pensando que ela está chorando porque não gostou do presente, mas ela o repreende dizendo que amou absolutamente o presente. Ambos se sentem emocionados e agradecidos. Helena se lembra de como costumava dizer a seus clientes que não dessem presentes feitos à mão para seus parceiros durante suas sessões de aconselhamento, mas ao ver o presente de Rio, ela sente que estava errado o tempo todo. Então, ele coloca o anel em seu dedo e a pede em casamento de maneira apropriada. Ela fica mais do que feliz em aceitá-lo. Ambos estão felizes por passarem o resto de suas vidas juntos. Em seguida, Rio sugere que ele pode passar a noite. Helena acha que ele está brincando, mas ele está falando sério. Ela sussurra sua resposta no ouvido dele, e ele a leva para a cama, finalmente se unindo a ela após meses de espera por esta noite. No dia seguinte, Stelle vai ao centro de aconselhamento de Helena, parecendo determinada, e fala sobre se reconciliar com Ryan na próxima semana, já que viver separados seria prejudicial para o filho deles. Helena fica chocada e pergunta se ela está grávida, mas Stelle responde que não é o caso. Um parente distante de Ryan morreu com sua esposa em um acidente e deixou para trás um filho órfão. Eles decidiram adotá-lo. Mesmo que ela realmente quisesse ter um filho próprio, no momento em que viu a criança, tanto ela quanto Ryan sentiram que ele era deles, então não houve atraso na decisão. Helena também diz que, uma vez que ambos sentiram daquela maneira, deve ter sido destino. Esther então revela que a verdadeira razão de sua visita é que ela sente que ainda está carente de etiqueta de nobreza e quer que Helena a treine. Ambas sabem que não é uma boa ideia, já que Helena está muito ocupada, mas Esther acredita que sua sogra seria a melhor professora. Helena decide apresentá-las. Rio e Helena sempre flertam um com o outro, o que deixa Dedé nervosa.
Ela se pergunta se deve se mudar com Helena para a mansão Godwin, mas as pessoas podem não gostar que uma empregada comum esteja tão próxima da senhora da casa. Ela se pergunta se deve apenas casar e se estabelecer, questionando quem iria querer casar com ela. Então, ela vê Marty, depois de olhar cuidadosamente para ele pela primeira vez e pensar que ele não era uma má escolha afinal, ela o propõe repentinamente. Ele a acusa de ser uma impostora, já que a verdadeira Dedé nunca diria tais coisas. Assim, ela percebe que terá que ganhar a vida sozinha. Ela interrompe Helena e Rio quando eles estão prestes a ficar íntimos para saber sobre seu editor e sua ambição de se tornar famosa através da leitura de tarô do amor. É o dia do casamento, e está nevando, o que é considerado um bom presságio. Helena está incomodando sua futura sogra, que fica aliviada quando Rio a encontra. Ele segura as mãos de Helena com entusiasmo e pergunta como ela conseguiu a ajuda do autor do Capitão Pato para a decoração. Helena não faz ideia, mas Rio, como um super fã, não pode cometer um erro depois de perceber que as flores desenhadas ao redor deles eram no mesmo estilo dos quadrinhos do Capitão Pato. Helena de repente percebe o que isso significa. Ela havia aprendido com Kenny que a mãe de Rio costumava pintar quando eles estavam juntos e até criava livros de imagens para seus irmãos. Agora, Helena percebe que ela estava por trás dos quadrinhos do Capitão Pato o tempo todo, mas não conta a Rio. Em vez disso, ela o direciona para Kenny e diz que ele era o professor do autor, então ele deveria aprender mais com ele. Rio fica animado, achando que pode conhecer o autor dessa maneira, e vai atrás de sua mãe e Kenny. Rio continua perseguindo a mãe e Kenny, achando que pode conhecer o autor do Capitão Pato. No entanto, eles parecem estar ignorando e fugindo de propósito, e ele se pergunta se eles eram muito próximos. À medida que o casamento está prestes a começar, todas as mulheres, exceto Helena, estão mais nervosas. A que está mais nervosa é Rio, cujo coração está batendo tão rapidamente enquanto espera por Helena que ele mal consegue pensar em qualquer coisa. Quando ele finalmente a vê em seu vestido de noiva pela primeira vez, ele se apaixona por ela novamente. Helena também percebe que a razão pela qual veio a este mundo foi encontrar Rio e se apaixonar por ele. Com isso, eles se casam. Embora o romance original tenha sido concluído há muito tempo, este foi o começo de outra história feliz que começou após o final original.